Às vezes, naquilo que Deus permite nós passarmos, nós vamos acreditar que perdemos a batalha. E tem momentos, irmãos, que Deus faz-nos provar o paladar da derrota por um sentimento imediato, para que realmente reconheçamos e passamos a valorizar o poder de Deus na nossa vida. E não adianta, irmãos, a valentia humana, a valentia terrena. Eu tenho coragem. Josué também era um homem corajoso, mas um dia ele vai invadir a terra de Ai sem a permissão de Deus, e quando ele chega lá, o exército de Israel é destruído. Ele volta para casa triste, falando com o Senhor: Senhor, não foi tu que disse que daria a possessão aos filhos de Israel? Não foi tu que disse que prepararia uma terra que manda leite e mel? Olha a vergonha que passamos. Fomos vencidos pelos da terra de Ai, voltamos envergonhados para a nossa casa. Irmãos, Deus trata com cada um de nós individualmente. Nenhuma história é igual a outra, nenhum projeto é igual ao outro, porque só Deus tem essa capacidade de nos tratar por quem nós somos e por quem Ele nos formou. Deus te conhece antes do teu nascimento. Ele sabe por onde você passou, Ele sabe por onde você andou, por onde você caminhou. E agora essa frustração te afastará da presença de Deus? Irmãos, o Senhor Jesus, numa das partes do Novo Testamento, ele diz assim: que aquele que não deixar pai, mãe, filho, por amor do reino, por amor de Deus, não é digno do Senhor. Parece uma palavra pesada, irmãos, mas nós temos que saber que a salvação é individual, e Deus trata com cada um de nós individualmente. Josué, irmãos, ele volta frustrado, e o Senhor falou assim para Josué: Josué, eu só te darei as vitórias das guerras que eu te mandar ir, mas a que eu não mandar, você sempre vai voltar envergonhado. Irmãos, nós temos que aprender pelo exercício da fé e pelas experiências que Deus permite na nossa vida. Porque em outra parte está escrito assim, que o povo de Deus ele sofre por falta de sabedoria. Será que Deus precisa do nosso recurso, irmão? Será que Deus precisa da nossa força, daquilo que podemos oferecer, tudo que temos para oferecer para Deus? Nós não somos dignos que a nossa oferta chegue até Ele. Sabe por que Deus recebe o nosso glória, o nosso louvor? É porque a misericórdia de Deus é muito grande. Ou será que o nosso louvor, aleluia, é um louvor, irmãos, que tem a condição de agradar a um Deus que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra? Mas a misericórdia de Deus, ela se renova todos os dias. E Deus manda te dizer: o dia de amanhã não vai ser igual ao dia de hoje. Aleluia, haverá caminhos novos, haverá novas propostas, haverá novas situações, haverá novas experiências. Deus está te preparando, Ele está criando caminhos novos. Ele permitiu essa frustração, Ele está permitindo esse sentimento de perda, esse sentimento de que, Senhor, parece que eu não tenho que voltar para trás, parece que tudo que eu imaginava, tudo que eu estava planejando. Porque às vezes, irmãos, nós criamos essas projeções, olhamos para os horizontes da vida e queremos imaginar que sabemos o que Deus vai fazer. E quando damos por si, Deus frustra nossas expectativas. Ele arranca a nossa visão para dizer: não é pela tua visão que você caminha, é pela confiança que você tem em mim. E se a tua confiança estiver em Deus, os teus pés não resvalarão. Aleluia, a tua fé não será frustrada. O teu caminho, aleluia, a tua fé não será malograda. O mal não vai derrotar a tua casa, ele não vai prejudicar os projetos de Deus na tua vida. O que poderá, irmãos, transtornar os planos de Deus em nós? Aleluia, só uma coisa: só se Ele quiser mudar o projeto, ou se nós desistirmos do propósito dele na nossa vida. Porque quando começa a doer é difícil, irmão. Nós rejeitamos a dor, não queremos passar pelo caminho das dores, mas a dor é necessária para a transformação, a dor é necessária para nos modificar. Perceba, irmão, que tudo que foi mudado em nós desde quando Deus nos arrancou do mundo foi pelo caminho da dor. Então a dor tem a capacidade de gerar bons frutos na nossa trajetória. Dá uma glória a Deus por essa palavra, porque se você tem o Deus de Jacó como teu auxílio, assim como Ele garantiu as promessas que fez para Jacó e desde Abraão. Irmãos, veja que toda a obra que Deus realiza na vida do seu povo foi no caminho do impossível. Sara não podia gerar, já avançada na idade.
E de repente o anjo chega para ela e diz assim: ô Sara, você vai dar à luz um filho. Ela riu, irmã. É impossível aos seus olhos que aquilo pudesse acontecer. Ali você está começando a acreditar que aquilo que você esperava não vai acontecer mais. Eu acreditei por um momento que isso seria possível, mas o tempo passou e eu estou olhando para o tempo e parece que tu não vai chegar na minha vida. Irmão, quando nós menos esperamos é que Deus chega na nossa vida. É quando estamos fragilizados, os nossos ombros cansados, as nossas pernas já cansadas de caminhar. E quando nós imaginamos que é o fim, aí Deus chega e diz: é só o começo. Eu só estava te preparando, era só o caminho que você precisava passar. Então dá glória por essa palavra. Dá glória para Deus, de gratidão, de confiança. E diga: Senhor, por essa palavra eu não vou desistir. Eu vou voltar para casa mais confiante, ainda que os meus olhos não estão vendo nada. Porque sendo aqui você não está vendo nada. Aleluia. Até o pouco que você estava vendo parece que se apagou. Até a pequena esperança que você carregava se desfez. E você perguntou para Deus: e agora, Senhor, qual é o próximo passo? Porque eu estou diante de uma situação que eu não consigo ver outra saída. Deus criará uma saída. Se for preciso, Ele cria a porta, cria a janela. Olha o que o profeta Eliseu disse para o povo de Samaria: amanhã, aleluia, por esse horário haverá uma medida de farinha por um ciclo e uma medida de cevada por um ciclo na porta de Samaria. E tinha alguém na cidade, o capitão, irmãos, porque às vezes tem gente que é escolhido para ser exemplo, mas se torna o maior dos incrédulos no meio de uma realização das mãos do próprio Deus. E o capitão do exército diz assim: nem que se abrisse janela no céu. Irmão, não diga isso. Porque Deus, irmãos, Ele tem condição de criar aquilo que aos nossos olhos é impossível. Nem que abrir janela no céu, isso não vai ser possível. O povo está morrendo de fome, não tem mais solução. E o profeta olhou para ele e disse assim: você vai ver, mas você não vai abraçar. Glória a Deus. Que todos nós aqui, irmãos, que Deus não encontre incredulidade no nosso coração, mas que ao sondar cada coração e cada mente, Ele possa encontrar uma fé acesa, um pavio fumegante, uma esperança que não se perdeu, uma crença que não acabou dentro de nós. Porque é por meio da esperança que Deus vai trabalhar na nossa vida. Irmão, não desfaleça a tua fé. Irmão, não deixe de acreditar. Sara riu dos anjos, e os anjos perguntou para elas assim: ô Sara, por que você está rindo? Glória a Deus. Eu não ri não, Senhor. Você riu, Sara. Você já não acredita mais que Deus pode fazer? Suscitar geração de um homem velho, de uma mulher avançada em idade. Como poderia ser gerada uma obra na situação que eu estou? E alguém perguntou assim: Senhor, como tu vai criar um caminho no meio desse embaraço, dessa dificuldade? Deus manda dizer assim: a tua fé alcançar, por esta palavra Deus entrega o fio da meada na tua mão. Aí você está aqui numa bala de neve, num modelo, você não acha ponto em nenhuma direção. Mas se Deus encontrar fé no teu coração, Ele desenrola alguma coisa, Ele cria algum caminho. Na hora de chegar na tua casa, alguma coisa já está resolvida. Aleluia, para o nome de Deus ser glorificado. Vá para a tua casa em paz. Aleluia. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está posta no Senhor, que fez os céus e a terra e o mar, tudo quanto há neles, e que guarda a sua verdade para sempre. A verdade de Deus, ela será guardada eternamente. Porque a palavra diz assim: que ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Aleluia. Mas procure manifestar a tua sinceridade até no caminho da tua infidelidade, para que na tua infidelidade a fidelidade de Deus possa te encontrar para mudar o cenário da tua vida. O que você veio buscar aqui hoje nessa noite? O que você veio procurar aqui hoje nessa noite? Tem fé no teu coração? Então diga para o povo que marche: continua a tua caminhada, a história não vai acabar aqui, te diz o Senhor. Porque tem horas, irmão, na nossa vida que nós queremos ouvir de Deus que Ele confirme a nossa percepção. E às vezes a nossa percepção é que está tendo um ponto final, que a história termina e que tudo acabou. Glória ao nome do Senhor. Deus manda te dizer: é só uma vírgula que Ele está colocando na tua história. Ele vai continuar escrevendo a tua história. Não vai passar muito tempo, diz o Senhor para alguém, e Ele vai te surpreender com uma alegria tão grande que você vai dizer assim: ó Senhor, se eu tivesse desistido, eu não teria vivido esse momento. Se eu tivesse abandonado o propósito, eu não teria sentido
Deus vai te surpreender. E não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, não é porque nós merecemos, mas é porque Cristo prometeu que cuidaria de nós até o fim da nossa trajetória.